a gente montou uma barraca de cachorro-quente. Como eu disse lá atrás, um amigo nosso ajudou a gente, fora um dinheiro que a gente tinha guardado, ajudou a gente a montar essa barraca, emprestou um pouco do dinheiro para te mostrar a barraca. Bota a foto aí da barraca. A barraca era muito bonita, era ali em Copacabana. Fui eu, meu pai, meu irmão e meu primo que fizemos essa barraca. Eu não ficava muito lá de fazer o sanduíche porque eu sou meio lesado para isso. Então eu ficava cortando pão, pegando as paradas no estoque, conferindo algumas coisas. O estoque, óbvio, era precário, até que pegaram a nossa barraca. A gente, inclusive, tinha conseguido alvará, que é difícil, nem todo mundo que tem uma barraca na rua tem alvará. Pegaram o nosso alvará, não, pegaram a nossa barraca, rebocaram, não guardaram as nossas coisas no lugar devido, que deveria guardar, e nosso estoque todo foi pro lixo. Então, a gente... Dava um dinheirinho legal lá? Dava lucro, a barraca dava lucro. E a gente tinha um projeto, porque tudo que a gente fazia, a gente tinha um projeto de crescer. Então a gente pensava, vamos fazer essa barraca, depois a gente faz outra barraca. Mais um vai duplicando, quero uma maior rede. Faz uma máfia da barraca, tipo um McDonald's de barraca. Aí, rebocaram a nossa barraca, nossos alimentos eram todos perecíveis. Então, tudo estragou, porque não foi armazenado certo pela prefeitura, o que deveria ter sido. E a gente botou a barraca em outro lugar. Pagamos a multa, levamos para outro lugar, tentamos mais uma vez e não conseguimos de novo, acabamos vendendo a barraca. A gente desistiu disso, meu pai muito mal, muito estressado, porque imagina você sendo o patriarca da sua família, você é o cara que sustenta a sua família, ele não é o mais velho da família, mas ele sempre sustentou a família inteira. Tanto as irmãs dele, sobrinhos, tios, os pais, filhos e os netos dos pais deles. Então, ele ficou muito ruim da cabeça também. Uma época... Eu posso comprovar isso tudo, inclusive agora, graças a Deus, eu estou pagando o tratamento dental dele. Os dentes dele começaram a cair de estresse. Nem sabia que isso era possível, os dentes dele caíram. Ele tem até um aqui que ele tem que fazer, sei lá, um implante, meter lá no fundo o bagulho que ele tem medo de fazer. Eu sei o que é. Ele tem medo de fazer, ele tem que fazer esses dentes. Aos outros ele só botou os negócios. Os dentes dele caíram de estresse. E a gente entendia, ele brigava comigo todo dia, me xingava, me esculachava. E mesmo assim eu entendia, porque ele estava muito mal da cabeça, ele estava com muita responsabilidade na cabeça. Então eu arranjei um emprego e, na verdade, eu fui dar currículo primeiro. Dei currículo em alguns lugares, na Taco, Billabong e em outros lugares. Mas meu currículo era literalmente oitava série. Oitava série, não é nada. Não fala inglês, não fala espanhol, nunca trabalhou. Não sabe mexer com Onde trabalhou não teve carteira assinada. Não sei Excel. Sabia nem que era Excel. Aí, não consegui emprego nenhum. Só conseguia com a ajuda de amigos. Aquele, bota ele aqui, para entregar carro. Ok. Para entregar carro. Meu sogro me ajudou muito minha vida inteira ele. Se não fosse por ele, nem sei o que eu teria feito. Família deles também. Minha família também sempre me apoiou, mas ele me apoiou também sem ter o meu sangue. Outras pessoas apoiaram, se eu for falar aqui, vai ficar muito longo. Então, se eu puder falar no final do vídeo, eu gostaria muito de falar o que cada pessoa fez para me ajudar. Teve gente que comprou cesta básica, que eu não falei aqui. A gente não tinha dinheiro literalmente para comprar comida. E o cara da madeireira não tem como ele ficar dando a casa, comida e não sei o que pra gente, ou uma escola, não sei o que. Teve escola que deu desconto pra nossa irmã, entendeu a nossa situação, só ela estudava. Teve gente que comprava a cesta básica lá para nossa casa, o que é tipo, eu lembro da situação que quando a gente tinha algum dinheiro, a gente sempre dava cesta básica para as pessoas. E depois a gente ficou sem dinheiro e as pessoas deram cesta básica pra gente. Uma funcionária que a gente tinha dinheiro, a gente tinha uma funcionária, a gente sempre tratou ela muito bem, sempre deu as coisas que a gente poderia dar, sempre deu mais do que é estipulado pelo governo, tipo o salário mínimo é lá 1.000 e pouco, só que se você olhar quanto tinha que ser o salário mínimo original é 6.000, se eu não me engano. Então a gente dava mais do que deveria dar sempre, do que é estipulado por dar, porque o que deveria dar depende da sua filosofia. Depois já acabou que o nosso motorista, que a gente tinha motorista, e depois a gente não tinha mais nada, e nem carro. O nosso motorista tinha, qual era o carro do Betinho? Um Celta antigo pra cacete. Então a gente não tinha carro, não tinha como pra nenhum lugar, não tinha como ir em ônibus, mas nem pro ônibus eu tinha dinheiro. Ele pegava a gente do bolso dele, botava gás do bolso dele e levava a gente, porque ele sempre amou muita gente. Aí eu falava, um dia eu vou ter dinheiro de novo e vou te recontratar. Hoje ele trabalha com a gente. Que top, hein? É o da moto não, né? É o da moto. Essa moto daí a gente comprou, mas é dele a moto. Tinha uma moto aqui embaixo que eu não sabia que era dele, não. Por isso que eu achava que era dele a moto. Porque a gente comprou e é só ele que usa. Ele usa pra ir pra casa. Posso sair mais cedo pra buscar minha filha, buscar minha esposa? Fica à vontade. Posso chegar às 2 horas da tarde? Fica à vontade. Tava com a gente num momento difícil, voltou quando o momento ficou bom.
A gente tava lá num momento difícil também, aí a gente não tinha o fogão. Uma das funcionárias que a gente tinha, como eu disse, a gente já teve dinheiro depois ficou sem. Ela era muito grata a gente. Ela deu o fogão que ela tinha pra gente. Uma outra deu uma máquina de lavar que tava ruim, que ela tinha, e a gente consertou pra gente ter. Então olha como é que coisas estão. Um dia você está num nível em que você tem diversas pessoas que estão abaixo, né? Socialmente, financeiramente abaixo, porque todo mundo é igual pra mim, mas abaixo de você. No outro dia, você tá abaixo delas. Então você sempre tem que tratar todo mundo, uma roda gigante. Você sempre tem que tratar todo mundo bem. Os nossos funcionários, tem gente que destrata os funcionários, depois a gente quebrou, e só porque nós sempre fomos gente boa, os nossos funcionários, a gente teve comida, a gente teve tudo. Funcionário pra gente, que a gente dava cesta básica, fez de tudo pra dar uma cesta básica pra gente. Não posso nem falar isso, mas às vezes falava que estava doente no emprego pra sair do emprego e ir lá pra casa ajudar a gente, sem ganhar nada. Saía do emprego pra ir lá pra casa, porque tem patroa que não deixa e fazia isso. Tinha gente que falava pra patroa que queria sair pra ir ajudar a gente e ajudava. Então, isso é muito legal de ter na sua cabeça sobre como funciona o mundo, que realmente é uma roda gigante. Voltando para onde eu estava, você viu que eu vou e volto. Desculpa, gente. Desculpa, normal, meu cérebro legal. É complicado. Aí eu fui trabalhar em uma concessionária de carro como entregador de carro. É o cara que fica lá dando umas baixas no computador. Inclusive, gente, não façam isso com os funcionários de vocês. Era uma mesa fixa com uma cadeira fixa. A cadeira era aqui e a mesa era aqui. Então eu ficava assim, ó. No final do dia, a coluna tá... Até hoje a coluna eu faço quiroprata porque eu tenho uma vértebra aqui que é torta, pô. Tipo, porque eu ficava assim no trabalho, pô. Não dava pra mesa de baixo, não? Não tinha como. Aqui era madeira, aqui era algum madeira. material e aqui era a mesa e a cadeira era fixa pra cá. Não tinha como puxar o computador porque ele era fixo e era assim, ó. Nossa, minha coluna deu muito. Aí, eu trabalhava de entregador de carro. Eu batia as coisas lá, pá. Entregava o carro, explicava o manual, garantia, dava um brinde, que era um chaveiro, entrava no carro, explicava o carro. O problema era tranquilo explicar o carro. Chega tu lá para explicar o carro, chega um jovem para explicar o carro, isso aqui é Bluetooth, isso aqui é não sei o quê. Aí chegava uma coroinha de 70 anos para explicar como conecta o Bluetooth. Aí me xingava. Cadê o CD? Pensei que tinha CD, vou pedir reembolso. Falava isso também? Vou devolver o carro. Quero devolver o carro. Ninguém me disse que não tinha CD. Mas a senhora, hoje em dia, aí já começava a copy, né? Deixa eu falar pra senhora, quantos CDs a senhora tem? Ela, 70. Tem do Roberto Carlos, tem não sei o quê. Sabia que dá pra botar todos esses CDs num pendrive? E ao invés de você andar com um monte de CD, você encaixa só esse pendrive e seleciona. Aí ela desacreditava, como se fosse magia. Eu queria devolver o carro. É prejuízo pra concessionária. Fora, e os caras devolvem, tá? Porque ela só fala, não sabia não sei o que, não sabia não sei o que, quer ficar bem com o cliente sempre. Porque um cliente bolado é 10 vezes pior do que 20 clientes felizes. Porque os 20 clientes felizes vai contar para 3 pessoas. O cliente bolado vai contar para todo mundo, vai reclamar aqui. Manda em tudo. Então, e também lá tinha uma pesquisa de que se o cara teve esse problema, o cliente teve esse problema, e você consegue resolver o problema dele, ele fala mais do que o cliente que não teve problema. Olha que legal essa pesquisa. Tinha uma pesquisa lá feita pela Chevrolet, eles passavam um treinamento, eu vou contar até isso, lá na Chevrolet. Concessionária Américas, quem quiser comprar carro, Rio de Janeiro, faço meximento porque os caras me ajudaram. Que top, então hein? Hoje é com eles, quem me ajudou, sem mexer de graça. Américas, galera honesta, comprar carro lá, pode perguntar de mim que eu trabalhava lá, era entregador de carro. Aí sobre a concessionária, entregava o carro, quando era coroinha, tava ferrado para explicar, mas explicava e conseguia contornar o reembolso fazendo isso. Então a galera gostou disso que eu fazia por conta própria. Pegava lá, botava o CD, outro CD, passava o pendrive, dava pra moça, ela ficava feliz da vida, achava aquilo incrível. Falava, vou contar pra todas as minhas amigas. Vou divulgar. Não sabia disso. Outros também só reclamavam, tem todo tipo de cliente. Me subiram pra vendedor. Aí quando subiram pra vendedor, eu não consegui vender nada. Achei que você ia falar que eu vendi 10 carros no dia. Então, não consegui vender nada. Eu não fui um bom vendedor lá, incrível, né? Aí, tipo, as pessoas lá vendiam muito. O cara, como é que eu vou vender aqui? Que eu não tô conseguindo vender nada, eu não conseguia vender. Aí eu comecei a pesquisar jeito de vender. Eu vi, poxa, dá pra pegar umas, tipo,
esqueci o nome, Serrese, sei lá, uns bagulho que compra um monte de carro, tentei fazer contato com eles, não consegui. Aí eu descobri, quando eu buscava no Google assim, tipo, comprar carro. Aí apareceu um anúncio lá, né? Dos lugares mais próximos para vender carro. Aí eu, vou ver essa parada aqui. Gostei. Peguei, fiz lá o anúncio, aprendi a fazer o anúncio, botei que quem pesquisasse sobre comprar carro, aí fiz outras também. Quem pesquisasse só sobre Chevrolet, aparecesse um site em que entrava em contato comigo, eu pegava o contato da pessoa e vendia. Consegui vários leads, não vendi pra ninguém também. Mas descobri o marketing. Mas descobriu ali, a internet já tá ali já. Aí eu, nossa, o negócio é bom, mas aí eu saí de lá porque eu não vendia nada. Aí eu saí e fui tentar fazer outras coisas. Aí um amigo meu, é impressionante isso, não consegui, então já, ó, esse negócio não deve dar certo. Aí um amigo meu, que tava aqui em casa agora, tu viu ele aqui, ele falou pra mim que tava ganhando dinheiro vendendo com isso mesmo na internet. Eu, pô, já tentei fazer isso aí na internet. Aí ele, eu tô vendendo muito, eu tô vendendo 5 mil por dia. Aí eu... 5 mil por dia? Aí você fez as contas do seu salário, né? Eu e meu irmão, a gente fazia um pensamento assim, imagina se cada um de nós ganhasse 2 mil, tal, por mês. Imagina a quantidade de coisa que a gente não ia fazer. Ganhando 4 mil, os dois juntos, 4 mil por mês. Por mês, se a gente conseguisse ganhar isso limpo, porque na concessionária era 1.500, eu acho, só que pagava os negócios lá, mas o cartão que a gente ganhava. Inclusive, eu quase não gastava o cartão de alimentação. Eu só comia 100 gramas por dia, fiquei magréssimo, por isso que nas fotos minhas, meu cara, eu era magro, porque eu comia muito pouco lá, porque eu guardava para comprar coisa para casa. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que é possível, porque eu sempre falo, o primeiro passo é acreditar que existe. Porque se é possível, que às vezes eu achava que era impossível ganhar dinheiro aqui na internet, aparece o cara falando que tu vai enfiar dinheiro aqui, e vai sair mais dinheiro aqui? Dentro do computador? É mágica, né? É mágica de multiplicar dinheiro. Ah, tu bota 100, sai 500. É mágica. É mágica, é golpe, é pirâmide, é o quê? Pirâmide, é tudo errado. Aí eu, pô, vou ver isso. Aí ele quis me chamar pra ser afiliado dele. Aí eu falei, pô, mas eu não quero ser afiliado não, eu quero fazer meu próprio. Aí eu procurei alguém, um expert que entendesse do mercado, que tivesse um público, que já tivesse um público, porque eu não tinha dinheiro pra investir em anúncio. Graças a Deus eu achei alguém que tinha um público, tinha pouca visualização no Story na época, não sei se tinha mil e pouca, mas o cara também não ganhava dinheiro nenhum, porque quantas pessoas você conhece que tem, não sei, diversos inscritos, ou amigo teu que tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, só que não usa pra nada. Não faz nada. Pode um negócio ou outro. Aí eu falei, a gente vai inventar um expert. Tu vai começar a fazer isso, Aí a gente foi montar um curso de investimento. Aí eu falei, a gente vai vender. Aí eu já ficava mirabolando. Eu vi o moleque fazendo e falava, eu peguei o produto dele e fiz uma releitura do produto. Aí eu, vamos vender mais do que eles. Os caras estavam fazendo 5 mil por dia, vamos vender muito. Não vou falar qual o produto, não vou falar qual a estratégia que eu usei, não vou falar qual foi o expert, eu não vou falar... Não vai falar nada, deixa quieto. Não vou falar nada. Só que eu mostrei tudo pra ele, tá? Eu vi tudo, os prints, os valores. Não, print nada. Print não, ele mostrou ao print vivo. Os outros mexe. Eu peguei, print que eu vou colocar no vídeo. Dei na mão dele, ó. Olha aí, uma conta, 47 milhões, outra conta, 43 milhões, 25 outra milhões, conta, 25 milhões. 10 milhões de dólares em uma. Mostrei tudo pra ele. Aí a gente fez esse primeiro. Vamos fazer um lançamento e misturar com um perpétuo. Agora voltando na época da concessionária, que eu achei que foi um inferno na minha vida, um inferno, e a barraca ter sido levada, achei que foi um inferno na minha vida também, porque a gente não consegue conectar os pontos olhando no momento. A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Se a barraca não tivesse sido levada, se eu não tivesse trabalhado e me fudido na concessionária, porque na concessionária tinha uns treinamentos de venda. Ninguém queria um treinamento de venda porque era 3 horas daqui, tinha que acordar 3 da manhã, pegar o metrô e ir, ninguém queria ir. Então eu era o bucho mais novo primeiro e todo mundo me mandava ir para os treinamentos. E eu ficava atento nos treinamentos de venda, nos treinamentos legais, assim, bem práticos. Você conversava com outras pessoas que vendem carro, treinamento de venda de carro. Aí eu aprendi a gerar a vontade na pessoa de comprar, a captar o lead. Eu não consegui aplicar na concessionária, mas eu aprendi a gerar o lead e
captar e converter, que são os principais. Você gerar na pessoa a vontade, você procurar qual é a dor da pessoa, você se conectar com a pessoa, você vender mesmo, vender. Porque quando você aprende a vender, você não é aprender a fazer lançamento. Tem gente que quer ensinar a fazer lançamento, tem gente que quer ensinar a fazer PLR, tem gente que quer ensinar a fazer drop. Não é, você não tem que aprender nada disso, você tem que aprender a vender. Se você souber vender, você vende tudo. Eu mostrei pra ele que eu vendo de tudo e me dou bem em tudo que eu vendo. Tanto produto físico, digital, quanto serviço. Seguindo do que eu estava falando, a nossa barraca foi levada. Achei que era o cúmulo, que era o fim da minha vida, que eu me perguntava por que aquilo estava acontecendo na minha vida. Eu era mandado, não gostava de ir para esses treinamentos de venda que ninguém queria ir. Eu era obrigado a ir, ia cansado, não dormia direito, ficava estressado, não comia direito e achava que aquilo era um inferno na minha vida. Eu ficava me perguntando por que estava acontecendo aquilo tudo. Só que hoje, olhando para trás, no momento você não consegue entender. No momento que você tá na dificuldade, se você tá na dificuldade agora, você acha que é péssimo. Você acha que não vai conseguir sair e não consegue entender o porquê Deus está fazendo isso na sua vida. Só que hoje, é mais do que claro para mim, se não tivesse acontecido aquilo tudo, se a barraca tivesse continuado, eu ainda estava na barraca. Se eu tivesse conseguido vender, eu ainda estava lá vendendo. Se eu não tivesse ido para a concessionária, se a barraca tivesse dado errado, eu tivesse ido para a concessionária, eu não teria visto o que é o marketing digital. Então, tudo acontece da maneira que tem que acontecer. E outra coisa, fazer um adendo, que eu lembro que muita gente me pergunta. Quando eu fui lançar meu primeiro expert, ele não acreditava muito em mim. Lembrando, depois que eu lancei esse expert, eu lancei diversos outros experts, muitas pessoas só sabem 2 que eu lancei. Um ou outro sabe, porque eu nunca falei. Fala, só explica pra galera o que é expert, só pra galera entender. Desculpa. É alguém que entende de um determinado assunto, é um expert em um assunto, e nós, vocês, podemos começar a entender sobre o marketing digital, como captar e vender, como eu digo que é o principal. Você chama essa pessoa para fazer uma parceria e você lança ela. Às vezes você mesmo é o próprio expert, aprende marketing digital e se lança. Na hora de montar um produto digital, eu gosto de montar ele inteiro, um funil inteiro de remarketing, de anúncio, página de venda, jogar para tudo que é lado, corpo de e-mail, criar tudo. E para isso eu preciso que o expert, ou no caso se você é o próprio expert, eu preciso de empenho. E como eu estava começando, a pessoa não acreditou em mim, até porque eu não tinha resultado. Então eu gravei os anúncios do produto do meu expert. Por isso que tem um monte de anúncios que eu apareço. Mas eu só gravei esses anúncios porque eu estava contando para ele, porque o negócio dava certo, né? Aí eu gravei os anúncios. Aí eu gravei pouquíssimos anúncios, mas como eu sou esse cara bonito e carismático... Charmoso. Aí rodou muito anúncio meu disso. Mas eu nunca vendi nada na minha vida com o meu rosto. Nunca vendi nada na minha vida com o meu rosto, nunca vendi nada no meu Instagram. Eu mostrei para ele, inclusive, as diversas fontes de renda que eu tenho, que não são só de infoprodutos, mas eu vendo muito infoproduto, nada com o meu rosto, vendo diversos infoprodutos sem meu rosto, e-book sem meu rosto, produtos físicos sem meu rosto, serviços sem meu rosto, e sou afiliado de algumas plataformas sem o meu rosto. Tem gente que liga para isso, tem gente que não liga. Eu até gosto de aparecer, por isso que eu apareço no Instagram, porque eu acho que eu tenho esse propósito de ensinar as pessoas, de motivar as pessoas. Outra coisa que aconteceu foi que um amigo meu lançou um curso, ele estava precisando de ajuda para gravar. Quem viu esse curso viu, quem não viu não vai ver mais, porque eu pedi para ele tirar de continuidade, porque ele gravou um curso que tinha tipo uns 24 módulos. Ele, poxa, me ajuda a gravar um dos módulos? Eu falei, gravo, me dá aí 23%, 23,5% que eu gravo um dos módulos do seu produto. Eu tinha 5 meses de mercado, sabe? Eu já poderia ensinar algumas coisas. Só que eu já aprendi muito desde aquilo que eu gravei para ele e eu gravei também para eles alguns vídeos de venda. Mas, mais uma vez, nunca vendi utilizando diretamente a mídia que eu ganhei no meu Instagram ou YouTube. Foi tudo com ads. Os anúncios todos eram deles, mas os que melhor performaram foram os meus, porque eu escrevia copies melhores e cada um escrevia sua copy e performaram bem. Eu levei um pedaço do produto, depois pedi para ele tirar de continuidade, porque está totalmente desatualizado. Tem tanto o que eu sabia está desatualizado, quanto o mercado está totalmente desatualizado. Então, por isso que não existe mais. Então, sim, eu fiz tudo sem colocar o rosto, pelo menos a grande maioria esmagadora. Aí, galera, continua com a gente, tá até o final, porque tem muita coisa nova aqui, viu, galera? E detalhe, ele não é guru, tá bom? Ele não é guru. O cara mostrou pra mim os números aqui, que eu fiquei assustado. É coisa brutal, tipo brutal. Assim, eu sou contra uma coisa. O que você acha de um médico que vai lá, um cardiologista, vai fazer cirurgia de coração. Digamos que ele tentou fazer uma cirurgia, só que deu errado, infelizmente,
E ele viu que aquilo não era para ele fazer a cirurgia direto. Aí ele fala, então eu vou ser professor. Então ele ensina as pessoas, digamos que ele é muito bom de lábia, ou ele tenha muito carisma, então ele vai ser um ótimo professor, ele vai conseguir convencer as pessoas de que ele sabe aquilo que ele está fazendo. E ele vai ensinar as pessoas a como ser um cardiologista, sendo que nem ele sabe ser um cardiologista. Ele vai ensinar as pessoas a ser um cardiologista de sucesso, porque ele é um cardiologista de sucesso, mas não pelas operações, e sim por ele vender como ser um cardiologista. Esse é o perigo das pessoas que vendem como vender na internet, sem entender nada de como vender na internet, porque o resultado dele todo veio de ensinar e vender como vende na internet. Vender o próprio curso, como o pessoal fala na internet hoje em dia. Não tem problema você vender o próprio curso, se você tiver tido resultado com outras coisas. Aí vale a pena. O foda é começar fazendo isso, né, cara? Não, como é que você... O cara não viveu, não foi viveu a empresário, parada, não ganhou nunca dinheiro. teve resultado nenhum e vende aquilo. Então, contextualizando, os 100 milhões que eu mostrei pra ele, do resultado, ele viu. Se você quiser, eu boto pra botar na tela. Não, a gente vai colocar Pode ser alguns até prints legal. aqui, alguns aqui. Foi 100% no marketing digital, nos infoprodutos e e-books que eu tenho. São produtos de informação, são produtos sem custo de entrega e sem custo de confecção. Até tem custo de confecção, só que é baixíssimo. Eu ainda fiz dinheiro, eu acho que eu acabei de falar isso, com serviço e produtos físicos que eu também mostrei pra ele. Só que tudo isso ninguém sabe que é meu. Por isso que eu tenho diversas contas em diversos lugares, para ninguém conseguir saber extalmente quais são os meus produtos. Você falou que nos 5 meses aconteceu esse negócio do Expert, né? Do produto e tudo. Sim. E depois, como é que foi indo? Porque assim, falando parece que foi Mágico. até fácil, né? Mas descobri isso aqui. É feio falar isso, mas pra mim foi fácil, porque foi fácil no sentido de eu acordava, estudava e trabalhava, estudava essa sobre o parte assunto que é legal. e ia dormir. Não, mas isso aí eu quero Acordava, saber. mas quando eu falo isso, muita gente me critica, fala, então é pra não ter vida social, é pra não sei o quê. Eu sei que eu tinha na minha mente que eu ia fazer até dar certo. Eu me policiei, eu comecei a sair assim, e olhe lá, uma vez no mês, o resto era estudar o que dá certo, muito de testar, não de ver os outros fazendo, porque eu sempre tive essa filosofia de que os caras estavam ensinando sem saber, e ver o que dava certo e testando, ver o que dava certo e testando. Mas quando você fala estudar, você buscava onde conteúdo? Você viu o quê? YouTube, Google, livro? Como é que você fazia? Muito do que eu aprendi foi... isso. Nem eu sei entender isso. Muito do que eu aprendi foi na prática, vendendo como ambulante, né, camelô, que é o cachorro-quente, e vendendo lá na prática, observando. Eu já li 2 livros pela metade, só que eles eram muito bons. Quais são os livros, você lembra? O nome é até feio do livro. Como fazer as pessoas acreditarem, comprarem de você sem querer comprar, uma coisa assim, nem lembro do livro. Eu mostrei pra ele outro dia. E o outro foi Harry Potter. Eu li pela metade. Tem até tatuagem aqui do Harry Potter, outra aqui, ó, eu gosto muito. Eu li pela metade. Sempre tive dificuldade de ler. Eu acho que eu aprendi muito conversando com as pessoas na rua, conversando com pessoas que entendem, que não são do mercado, mas eu sempre fui muito bom de chegar e conversar com as pessoas. Às vezes eu ia para os lugares, conversava com as pessoas, eu aprendia muito em séries e livros, eu sempre gostei de ler e assistir biografias. Tem as gigantes da indústria, que são com aqueles Carnegie, o Rockefeller, a galera lá de 1900, eu vejo a perseverança deles, o que eles fizeram. Caras que tiveram resultado de verdade, assim. Biografia desses caras eu gosto muito de ver. Gosto muito de ver e estudar comportamento humano para saber qual é a melhor maneira de eu convencer aquela pessoa de que ela quer aquilo. De que ela quer aquele produto, de saber qual é a dor, identificar, escrever a cópia perfeita para captar, como testar a melhor página para captar pelo menor custo e como converter também, testar de diversas maneiras. Você falou que você ficou em casa, né? Estudando pra caramba. Isso. Tipo, não saía, era bem fechado. Como é que era essa parte aí? Eu até conseguia sair um pouco, porque tinha um monte de amigo meu que tinha grana, aí eles me levavam de vez em quando pra ir comer no Outback, que era caro, tá ligado? E eu gostava muito de andar com a galera que era maconheira aí, meus amigos maconheiros. Pô, pode falar isso? Pode. Depois eu boto um bip. Eles, sabe, frequentam a minha casa até hoje. Eu saía com eles porque eles fumavam, eles ficavam com uma fome, eu saía pra comer Aí com tinha eles. que comer. Eu ia lá na... Aí Mas eu nunca fumei na minha vida, nunca usei nenhuma droga. Você ficava dando tipo 12, porque assim é legal de falar isso do preço que o cara pagou, entendeu? Porque muita gente que começa hoje com marketing digital, começa na internet, ou começa o negócio, aí em 30 dias ela não tem resultado, ela para. E ela não estuda.
É bom de você falar disso, entendeu? Então, a questão é, bem provavelmente você não vai ter resultado de primeira, porque o aprendizado vem das falhas. Então, quanto mais você falhar, mais perto você vai estar do seu primeiro acerto. Quanto mais demora o ônibus, mais perto ele está de chegar. Quanto mais você espera o ônibus, mais perto ele está de chegar. Aí, eu sou incompetente, eu sou burro, porque tem gente que se acha burro e incapaz. Mas se você tentar, uma hora você vai acertar, porque até um relógio quebrado acerta exatamente a hora 2 vezes por dia. Pelo menos 2 vezes por dia acerta, né? Acerta, são 24. Ele roda ali, são diversas tentativas, mas uma hora ele acerta. Ele vai estar parado ali, ó, pum, uma hora vai passar exatamente naquele horário. Se a gente fosse definir assim, ó, o motivo de você conseguir ter sucesso, você consegue falar pra gente? Sem dúvida nenhuma, não é todo mundo que acredita, pra mim é Deus. Inclusive, uma igreja que eu frequentava, eu fui nessa igreja e o pastor, que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, ele, no meio da galera, assim, ele apontou pra mim e falou, qual o seu nome? Aí eu, Ruiter. Aí ele fez assim. Eu não acreditava muito. Eu fui porque minha mãe me levou. Eu, Ruiter. Aí ele falou, eu tô vendo aqui uma coisa no seu futuro. Eu pensei, cartomante. Tá vendo meu futuro? Tá ficando doido. Fala aí então. Eu vejo que sua família num castelo que desmoronou, e já tinha desmoronado. Aí eu continuo desacreditado. Alguém contou pra ele. Eu já pensou, opa, eu também ia pensar a mesma coisa, contaram pra ele. Aí ele falou, eu vejo você em um corredor estreito, pegando sua família toda pela sua mão e levando ela por um corredor, que vai se alargando ao longo do que você vai puxando elas. Então tenha não sei o quê, porque Deus já tem isso na sua vida, Ele tem um propósito grande. Tá bom, escutei aquilo e levou anos para acontecer esse propósito. Como ele poderia saber, dentre diversos primos que eu tenho, muito mais competentes que eu e formados, dentre meu pai, meu avô e meus tios, de que eu ia ser a pessoa que hoje, gente, eu dou dinheiro para minha tia, dou dinheiro pro meu pai, dou dinheiro para minha mãe, meu irmão, pago a escola da minha irmãzinha, dou dinheiro para minha mãe, só não dá para dar muito porque senão ela torra, então tem que dar aos poucos. Se der 30 mil hoje, acaba no final da semana, mas se der 10 mil por semana, dura, entendeu? Senão torra tudo. Aí meu pai é mais centrado, ajudo meu avô também, que meu avô teve derrame há uns anos atrás, pago tudo dele, ele precisa de um cuidador 24 horas por dia. Me perdi de novo. Então, pra mim foi Deus. Aí outra igreja que eu fui de novo. Isso eu já estava tendo meu primeiro resultado. Foi 20 dias depois de eu ter meu primeiro resultado. Na outra igreja. Eu comecei dia 6 de janeiro de 2020. Eu comecei nessa data. E eu já tive esse resultado todo. Aí eu criei essa conta, ó, mostrar aqui. Eu só consigo mostrar até aqui, porque antes essa conta não existia. Você tenta buscar, não tem resultado nenhum nela. Porque eu comecei, fiz minha primeira venda dia 6 de janeiro. Minha primeira venda da vida. E dia 26, se eu não me engano, foi quando bati o primeiro milhão. Ou dia 26 ou dia 25. Completo finalizado, tudo bonitinho. Não tem nada aqui embaixo. Buscar. Aqui. Bati o primeiro milhão de lucro. Com nada. Na verdade, eu gastei uns 100 e poucos reais num cartão emprestado para montar site, comprar domínio e essas coisas. Porque tu não precisa ter o melhor site do mundo. Você precisa ter o site com a melhor copy do mundo. Você precisa ter um anúncio com a melhor copy do mundo. Você não precisa ser o melhor gestor do mundo. Você precisa ter a melhor copy, o melhor anúncio. Você não precisa ser o cara que entende. Tem que ser o vendedor, tem que ser o vendedor. Pô, vou contar aqui daqui a pouco o que eu fiz no Google sem entender como funcionava o Google. Eu mostrei pra ele minha conta do Google, quanto eu já gastei. Pode falar? Fala o número. Pode, mas eu te mostrei uma conta. Eu gastei muito mais do que isso. Uma das contas, 4 milhões de reais. 4 milhões. Já subiu um pouco. É 3.700 ou 3.600. 3.700. Eu tenho outras contas que eu gastei mais, mas elas caíram. Mas essa daí tá aí desde sempre, que nunca caiu, filho.
Eu fui nessa outra igreja. Esse pastor que fez ele já até faleceu. Ele era tipo assim, o cara da igreja, ele já estava com uns 90 anos. Ele contou já diversos milagres que já aconteceram na vida dele, sabe? Esse pastor. Ele era um cara muito abençoado. Todo mundo respeitava muito ele. E nessas duas igrejas, ninguém tava nem aí para dinheiro. Inclusive o pastor da primeira igreja foi lá quando a gente morava na Madeireira, criança não entende essas coisas. Quem tem criança sabe. Minha irmã chorava porque o quarto dela era feio, né? Era feio o quarto. Ela não tinha um quarto maneiro. Ela mostrava assim os quartos que ela queria ter. E a gente não tinha condição de dar esse quarto. Porque pra mim a coisa que mais importa é dar o resultado pra minha família. Não tem nada mais importante que isso. Do dinheiro que eu gasto, do dinheiro que eu ganho, eu só gasto 10%. E desses 10%, a maior parte do dinheiro eu dou para minha família e é para isso que eu vivo, que eu trabalho. Para minha família e para ajudar as pessoas que não têm capacidade de serem ajudadas. Inclusive, todo mundo que tem a capacidade e tem a sabedoria deveriam fazer isso. Só pegar o... Pega para minha... Só para não ficar feio, né? Foda, filho. Só não pode estragar o bigode. Vou deixar aqui no chão. O bigode tem que manter. Aí, tipo assim, o que eu tava falando, a gente não tinha dinheiro pra comprar lá pra fazer um quarto bonito pra minha irmã. Então a gente queria só pintar a parede, mas nem pra pintar a parede tinha dinheiro. Então o pastor se ofereceu pra ele, pagou, ele foi e pintou a parede da minha irmã de rosa, então ficou mais bonitinho o quarto, ficou rosa, já ficou melhor, sabe? E nessa outra igreja que eu fui, esse pastor não orava a ninguém, porque ele era muito velhinho, ele não conseguia nem andar direito. Eu não sei se o nome é pastor, né, do que ele era, mas ele era tipo o líder lá da igreja. Levava nada da igreja, só dava prejuízo à igreja. E ele chegou pra mim, eu nem tinha sacado meu primeiro dinheiro ainda, mas eu já era milionário, tá? Eu já era milionário, só que eu não tinha dinheiro pra comprar um cachorro-quente ainda. Mas você já era milionário? Já era milionário, já tava lá na conta, só que tinha que esperar 30 dias pra sacar, mas eu já era milionário. E eu não queria sacar sem fazer nada errado, sempre tive esse medo, então eu tive que procurar contador, não entendia nada, tive que meu pai que pagar entendia. Imposto bonitinho. Que tinha que emitir nota, tinha que não sei o que antes de sacar. Aí, eu senti Deus falando pra eu ir lá pra ele me orar. Aí ele me orou, senti uma parada diferente, ele orando, porque você sente quando é diferente. Aí quando ele terminou de orar, ele me olhou assim com uma cara assim de perplexo. Desculpa, gente, eu também. Eu fui pesquisar, eu sou considerado semi-analfabeto. Eu tô fudido então. Porque eu te contei, cara, não tô zoando. Eu não sei escrever até hoje. Ler eu consigo, mas escrever não. Eu sou muito ruim de leitura também, mas eu sou semi-analfabeto. TDAH, é déficit de atenção, não tem de coisa que eu tenho também. Não, eu não tenho TDAH, eu só tenho déficit de atenção, porque TDAH, déficit de atenção, tanto de coisa aí. De hiperatividade. É isso aí. O pastor me orou, aí ele me olhou com uma cara de assustado. Aí caraca, vou morrer amanhã. O pastor te ora com aquela cara de ancião, olha pra tu com cara de assustado, pensei que ele ia puxar assim.